Oi, gente! A paz do Senhor Jesus para você e que essa paz faça morada no seu coração eternamente. Que essa paz preencha todos os espaços vazios da sua vida. Bem-vindo a mais uma mensagem da série Personagens Bíblicos Desconhecidos. Na mensagem de hoje falaremos sobre Enos, um dos personagens bíblicos que poucas pessoas falam. Na última mensagem, no último vídeo dessa série, eu falo sobre a profetisa Uda. Que história espetacular! Confira o último vídeo dessa série, que eu sei que você será edificado também. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, caso não tenha sido inscrito, deixe seu joinha e escreva nos comentários. Você já conhecia a vida de Enos, a história do personagem Enos? Escreva nos comentários como essa mensagem te ajudou, compartilhe com alguém, principalmente quem não conhece Jesus ainda. Vamos à mensagem? Gênesis capítulo 4, versículo 26, a palavra de Deus diz assim: E a Sete mesmo nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. O que você sabe a respeito de Enos? De repente você conhece muito pouco, ou talvez nunca tenha ouvido falar sobre esse personagem muito ilustre na história bíblica da redenção. Quem era Enos? Poucos detalhes nós temos a respeito de sua biografia. Tudo que sabemos está em Gênesis capítulo 5. Enos era filho de Sete, portanto, um dos netos de Adão e Eva. Seu nome significa ser humano ou pessoa, trazendo aquela ideia de fragilidade. É isso mesmo. A palavra que é usada para descrever fragilidade, fraqueza, sopro, é a mesma que se usa para escrever Enos. No versículo 7 do capítulo 5 de Gênesis, diz a Bíblia que Enos teve filhos e filhas, porém, o único filho de Enos do qual temos conhecimento, nominalmente, é Cainã. Enos morreu com 905 anos. Só isso, só 905 anos. Essa é uma breve biografia desse personagem muito ilustre. Quando eu falo que ele é importante na história bíblica da redenção, está no fato de, a partir dele, se invocar o nome do Senhor. Pois bem, eu falei agora há pouco que o significado do nome Enos é o mesmo que ser humano ou pessoa, que traz consigo essa ideia de fraqueza, fragilidade, vaidade, coisa que passa. É importante lembrar que o significado do nome dos grandes personagens bíblicos, principalmente aqueles ligados ao plano da redenção, o seu significado está ligado a pelo menos três coisas. Pode estar associado ao seu caráter, ou pode estar associado ao estado em que nasceu, como fruto de alguma oração, ou em terceiro lugar, pode estar associado ao plano divino que ele desempenharia mais à frente. Um plano ligado à redenção, obviamente. Nós vemos que Enos, nesse sentido, é a personificação da fragilidade humana. O homem é fraco por natureza desde que nasce. Porém, no princípio não foi assim. Gênesis capítulo 1 e versículo 28, nós vemos que o homem não foi criado em fraqueza. O homem foi criado com poder, sabedoria, beleza e glória. Porém, no capítulo 3 de Gênesis, quando o casal peca, aquele poder que eles tinham no início se converteu em medo, de maneira que quando Deus procura por eles, eles estão escondidos, pois ouvem a voz de Deus no jardim e temem, ficam com medo. É assim que Adão responde. É isso que o pecado faz. O pecado transforma o poder em fragilidade, o poder em fraqueza. Aí vem Jesus, anos depois, para converter fraqueza em poder, para converter fragilidade em salvação. Aquele casal, outrora poderoso, agora é expulso do paraíso, é dominado pelo pecado. Ele que foi chamado para dominar no versículo 28, agora é dominado pelo pecado. Ele agora se torna pecador, ele agora se torna vencido pelo diabo e finalmente se torna mortal. Só o fato de ele ser expulso do jardim do Éden já mostra a sua completa fragilidade, a sua completa irrelevância. Só que mesmo nessa condição de fragilidade e fraqueza, Enos ainda assim resolve buscar ao Senhor. Aqui tem em primeiro lugar um por isso e em segundo lugar um apesar disso. Enos reconhece a sua fragilidade e por isso decide buscar e invocar o nome do Senhor. Em segundo lugar, apesar disso, apesar de ser frágil, Enos busca o nome do Senhor. Como isso pode fazer sentido na nossa vida? Nós precisamos reconhecer que somos frágeis e que o nosso futuro não está em nossas mãos, mas sim nas mãos de Deus. O homem que não reconhece a sua fragilidade é incapaz
incapaz de reconhecer o poder de Deus. Porque uma vez que você não reconhece que é frágil e fraco, você não sente necessidade de alguém mais forte do que você. O homem é uma fragilidade personificada. Precisamos reconhecer que somos frágeis. E você que vê o seu irmão cair, não fique criticando. Ajude, porque você também é fraco. Diz a Bíblia, aquele que está em pé, tome muito cuidado para não cair também. Sabe por que você é frágil? Porque você não conhece todas as coisas. Você é frágil porque você não pode atrapalhar o curso da chuva. Você é frágil porque você não pode conhecer o futuro. Você é frágil porque não pode conhecer os pensamentos das pessoas. Você é frágil porque você não pode se livrar da morte. Sabe mais por que você é frágil e fraco? É porque você não pode se livrar das consequências daquilo que você praticou. A lei da ação e reação, a lei da semeadura e da colheita. Você é tão frágil que não pode escapar disso. Você é frágil porque não pode escapar dos olhos de Deus. Você é frágil porque não pode escapar da justiça de Deus. Mas você é amado porque você não pode escapar também da graça de Deus que te apresenta o convite para a salvação. Agora eu quero falar com você que de repente pecou ou vive pecando, vive caindo e acha que pode desistir, que quer desistir, que tem motivos para desistir, porque não vale mais a pena ficar tentando. Já pediu perdão quantas vezes para Deus? De repente você tem caído num pecado repetidamente e tem pedido perdão para Deus diversas vezes. Eu sei a tua fragilidade, Deus conhece a tua fragilidade, mas busque a Deus apesar disso, apesar de tua fraqueza, busque ao Senhor. É aí que você tem que servir e buscar o Senhor, porque aí você vai buscar quem é mais forte do que você. Há pessoas que têm desistido da fé. Não desista de Deus, não desista do Senhor só porque você pecou. Deus não te abandona, Deus não deixa de te amar só porque por um vacilo você caiu. Se você se arrependeu e existe no seu coração um quebrantamento, Deus te aceita. Ele quer se aproximar de você, pois se aproxime dele apesar do que você fez. Eu não sei o que você fez no passado, eu não sei o que você fez recentemente, eu não sei o que você fez agora. De repente agora você cometeu um pecado tão grave que a tua consciência está te acusando e você olha para você e se sente agora um lixo em pessoa, sem forças para nada. Querido, se aproxime de Deus, invoque o nome do Senhor, apesar de você estar no chão e apesar de tua fraqueza, invoque o nome do Senhor, porque Ele está perto para te dar a mão e te levantar e te fazer forte. Reconhecer a sua própria fragilidade é quebrar o seu orgulho e esse é o primeiro passo para ser aceito por Deus. Enos passou a invocar o nome do Senhor. Mas o que significa invocar o nome do Senhor? Significa orar, prestar culto público e chamar por alguém que está distante. É a partir de Enos que inicia a prática da oração e do culto público. Você sabia? Pois é, antes de Enos ninguém orava, pelo menos a Bíblia não registra. É a partir de Enos que inicia a prática da oração, porque antes Deus falava pessoalmente com as pessoas, mas a partir de Enos são as pessoas que vão falar com Deus. Perceba que no registro bíblico, a última pessoa com quem Deus falou pessoalmente foi com Caim. De Caim, Deus só foi falar anos e anos e anos depois com Noé, muito tempo depois. Então, nessa ausência de Deus, entre aspas, o homem sente saudade dele, sente falta dele. E é a partir de Enos que se começa a invocar o nome do Senhor. E eu fico a me questionar por que Enos invocou o nome do Senhor. Eu quero dar algumas razões aqui para você entender e para isso edificar a sua vida. Em primeiro lugar, Enos buscou o nome do Senhor porque o nome do Senhor representa o supremo poder da divindade, ao passo que o nome de Enos representa a extrema fragilidade da humanidade. É por esse motivo que ele busca invocar o nome do Senhor. A palavra que aparece na Bíblia é Yahvé, Jeová, que representa a soberania e o poder de Deus. Então, quando ele invoca a Deus, ele está dizendo: eu estou fraco, então estou à procura de alguém que é mais forte do que eu, de alguém que é
poderoso, de alguém que está infinitamente acima de mim, que tem para dar a mim aquilo que eu não tenho, aquilo que eu perdi, a glória que eu perdi. Enos decidiu buscar o nome de Deus ao invés de buscar o seu próprio nome. Hoje em dia, tem muitas pessoas que querem construir um nome para si, pessoas que se gloriam do nome que já tem, da assinatura que tem, do sobrenome que tem, porque é um sobrenome de uma família muito conhecida, tradicional, ou uma família rica, ou de uma família que representa um político famoso e bem-sucedido. Muitas pessoas querem se gloriar do nome que tem, querem construir o nome que tem, mas eu tenho uma mensagem para você. Se você quer construir um nome para você, mas não reconhece o nome que está acima de todos os nomes, o teu nome não será inscrito no livro da vida. Para que o teu nome seja inscrito no livro da vida, você precisa reconhecer o nome que está acima de todo nome, e esse nome é o Senhor Jesus Cristo, é o nosso Senhor Deus. Gênesis capítulo 11, quando os homens começaram a construir a Torre de Babel, um dos seus objetivos era fazer um nome para si. Aí Deus olhou aquilo ali, viu que estava errado e destruiu tudo, porque quem quer construir um nome, a parte do nome de Deus, sempre cairá em destruição. Em segundo lugar, Enos decidiu invocar o nome do Senhor porque ele queria um relacionamento com Deus. É por isso que ele chama pelo nome pessoal de Deus, que é Iavé, Jeová, conforme você queira chamar. Se esse é o nome pessoal de Deus, então quer dizer que Deus é uma pessoa. Se Deus é uma pessoa, então ele se relaciona. É por isso que Enos vai à procura de Deus, para se relacionar com ele. E isso traz para nós uma lição muito importante. Você sente necessidade de se relacionar com Deus? O homem foi criado por Deus com a capacidade para se relacionar com pelo menos 3 mundos. Ele foi criado com a capacidade para se relacionar com o mundo animal, com o mundo humano e com o mundo celestial, com o mundo divino. Nesse sentido, ele recebeu um espírito da parte de Deus. O espírito é a entidade que o ser humano tem que se conecta com o sobrenatural. Assim como o ser humano não pode ficar sem se relacionar com as pessoas, ele não pode também ficar sem se relacionar com Deus. A falta de relacionamento com Deus simboliza a morte. É o mesmo que morte eterna. Um vazio tão grande tem no teu coração, e esse vazio não será preenchido quando você se relaciona com uma mulher ou com um homem. Esse vazio não pode ser preenchido com o seu relacionamento com a natureza e nem com os animais. O vazio de Deus só pode ser preenchido com o relacionamento com Deus. Para isso, Jesus ficou suspenso em uma cruz, para te relacionar, para ligar o céu com a terra, Deus com o homem, a humanidade caída com o Deus que levanta. E em terceiro lugar, Enos procurou invocar o nome do Senhor exatamente porque ele sentia uma necessidade de Deus diante daquele mundo caótico, diante daquele mundo sem ordem. Aí Enos sente necessidade porque Deus é que vem para dar ordem ao caos, Deus é que vem para dar sentido ao mundo, Deus é que vem para dar sentido ao coração do homem quando o mundo não faz sentido. Você tem essa necessidade, a sua necessidade é espiritual. Você não pode satisfazer uma necessidade espiritual com uma coisa material. Em outras palavras, você não pode satisfazer a necessidade de Deus, que é espiritual, com a bebida, que é material. Ninguém pode substituir, ninguém pode satisfazer a necessidade que só Deus satisfaz. Eu acho que quase todos nós não conseguem passar um dia sem mexer no celular, porque é algo que se tornou necessário no dia a dia. Você não consegue passar muito tempo sem comer, você não consegue passar muito tempo sem tomar água, mas tem tanta gente aí que está tanto tempo sem falar com Deus, tanto tempo sem orar, tanto tempo sem meditar nas Escrituras e não sente necessidade de Deus. Se faltar a picanha, a gente come o ovo. Se faltar o refrigerante, a gente toma água. Se faltar o iPhone, a gente compra o tijolinho. Mas e se faltar Deus? O que sobra? Nada pode substituir Deus no seu coração. Ele é insubstituível e qualquer coisa que você coloca no lugar dele, você está dando à coisa que você colocou um poder que só ele tem. E isso é idolatria. Pense nisso.
Enos decidiu invocar o nome do Senhor apesar de tudo. Ele tinha, se quisesse, ele tinha todos os motivos para esquecer essa história de Deus, para decidir não invocar o nome de Deus. Ele tinha motivos familiares e motivos sociais para esquecer essa história de Deus. Voltando no tempo, os avós de Enos introduziram o pecado no mundo. O seu tio Caim matou outro tio, Abel. Lameque, um dos seus parentes, introduziu a poligamia do mundo. Lameque, o mesmo parente, também era muito violento. A terra se tornou violenta. Do ponto de vista familiar e social, a terra estava uma bagunça toda e Enos poderia olhar para tudo aquilo ali e dizer: eu vou fazer igual a todo mundo, já que todo mundo está fazendo a mesma coisa, já que todo mundo está perdido mesmo, então eu vou fazer o mesmo. Porém, o Senhor Deus sempre levanta uma reserva moral e uma luz para brilhar no meio da escuridão. Eu quero aplicar essa mensagem para você que está tão desiludido, que acha que o mundo está tão doido, está tão podre, que não tem mais homem que presta, que não tem mais mulher que presta, que pastor é tudo ladrão, que não tem mais igreja séria. Eu quero falar com você: Deus nunca deixou o mundo sem uma reserva moral. Deus nunca deixou esse mundo podre sem pelo menos uma pitada de sal. Deus nunca deixou esse mundo escuro sem pelo menos um palitinho de fósforo aceso para brilhar a luz do Evangelho. Você talvez tenha vindo de tantas decepções amorosas, decepções religiosas, se decepcionou com o pastor, se decepcionou com a família, com a esposa, com todo mundo. Aí você chega num grau de desilusão que acha que nada mais faz sentido. Essa palavra veio para consolar o seu coração, querido. Deus não é irresponsável de deixar esse mundo pior do que está. A igreja está aí. Sim, existem igrejas sérias. Se você dizer que não tem nenhuma igreja séria, você está dizendo que Deus deixou esse mundo sem nenhuma pessoa salva. Existe pessoas direitas, sim. Existe mulher honesta, sim. Existe homem honesto, sim. De repente você diz que não tem homem fiel em lugar nenhum do mundo. Se você disser isso, você está colocando culpa no próprio Deus que criou os homens. Não diga isso. Existem pessoas honestas, sim. Só existe o mal porque primeiro existe o bom. Só existe o homem infiel. Se existiu o homem fiel primeiro, não pode existir só coisa ruim no mundo, não. Deus não deixa o mundo sem pelo menos a sua graça agindo. Talvez é você que não tenha encontrado ainda, talvez seja você que ainda não teve essa oportunidade, eu nem chamo de sorte, essa oportunidade de encontrar aquilo que dê sentido para a sua vida. E por fim, há muitas pessoas que desistem de Deus, que não querem se aproximar de Deus por conta de histórico familiar, por conta de pai, por conta de mãe. De repente você seja conhecido como alguém que tem um passado podre. Você que de repente pertence a uma família conhecida por estar envolvido na criminalidade, por estar envolvido em negócio sujo, no engano, na mentira. Eu não sei qual é o histórico da tua família, mas eu quero dizer que ninguém teve um histórico mais feio do que Enos. Afinal de contas, tudo de ruim foi estreado pela família de Enos, mas ainda assim ele não desiste de Deus só porque a avó dele pecou, só porque o avô dele pecou. Ele não desiste de Deus só porque o tio dele matou o outro tio. Ele não desiste de buscar o nome do Senhor por conta do caos que se encontra no mundo. Da mesma forma, você não pode desistir, você não pode botar desculpa no seu pai, não pode botar desculpa na sua mãe. Tem pessoas assim que dizem: eu sou assim porque a minha mãe é culpada, porque o meu pai é culpado. Eu não quero aqui tirar a responsabilidade dos pais na criação dos filhos, porém você não está condenado eternamente a um destino só porque o teu pai e a tua mãe não deram a criação que você acha que deveria ser dada. Não, Senhor, você não tem motivos para permanecer no seu pecado só porque a sua família te educou num mundo de valores completamente diversos àquilo que Deus ensina. Não, se fosse assim, Enos teria desistido do Senhor, mas ele busca a Deus, apesar de tradicionalmente a sua família está envolvida em pecado. Não coloque desculpas para se afastar de Deus. Jovem, você que desiste de Deus por qualquer coisa, não coloque desculpas só porque sofreu uma desilusão amorosa, uma desilusão religiosa, uma desilusão com o líder de mocidade, com o pastor da sua igreja. Isso não é desculpas para você se afastar de Deus. Enos tinha mais motivos do que você.
mas ele teve motivos maiores para buscar a Deus. A necessidade de Deus era maior do que os motivos para deixar de buscá-lo. Que assim seja você também, pois eu quero convidar você que ainda não conhece a Jesus para ser uma luz nesse mundo também. Se você acha que esse mundo está tão desorganizado que precisa de uma ordem, eu quero convidar você para ser um promotor de organização no reino de Deus. Se você acha que esse mundo está extremamente em escuridão, eu quero convidar você para ser uma luz que brilhe no meio da escuridão. Se você acha que esse mundo está tão podre, muito podre, eu quero convidar você para ser o sal da terra e fazer a diferença nessa geração. Pois receba Jesus na sua vida, reconhecendo a tua fragilidade e reconhecendo que invocando o nome do Senhor, você vai invocar o nome daquele que é mais forte do que o teu nome, daquele que é mais forte do que você. Eu vou orar por você que de repente se sentiu tocado por essa mensagem e queira mudar a sua vida. Senhor Jesus, eu quero te apresentar essa pessoa que nesse momento reconheceu que é frágil, que é um ser humano e que precisa de Deus. Ó Deus, olha para essa pessoa agora, que reconhece a sua fragilidade, perdoa os seus pecados. Senhor, recebe como teu filho, torna essa pessoa um promotor de ordem, torna essa pessoa um pacificador, um promotor da paz. Senhor, faz essa pessoa uma luz para brilhar nessa escuridão que é o mundo. Faz essa pessoa uma pitada de sal, para que possa dar sentido, gosto, sabor e preservação a este mundo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua família. Se essa mensagem edificou você, compartilhe com alguém. Não retenha a bênção só para você. Compartilhe com outras pessoas para serem abençoadas também. Deixe o seu like, escreva nos comentários como foi que essa mensagem falou com você. O que você sabia sobre Enos e o que essa mensagem te esclareceu sobre esse personagem bíblico. Escreva nos comentários, compartilhe esse vídeo nos grupos da sua igreja, nos grupos do Facebook. Envie para alguém que não conhece a Jesus principalmente. E olha, eu espero por você na próxima quarta-feira, a partir das 19 horas tem vídeo novo, mensagem nova, um novo personagem aqui no nosso canal no YouTube. Que Deus te abençoe e até lá.